Então, nós falamos de algum tema relacionado às Escrituras, porque é o dia da Bíblia, e hoje nós vamos falar sobre os perigos das traduções da Bíblia. Eu já falei em algumas aulas, em alguns outros lugares. Nós pegamos uma Bíblia aqui encadernadinha, bonitinha, né? Ela chega até nós, vai uma livraria evangélica, compra sua Bíblia, e você acaba confiando de que esse texto é a Bíblia, está escrito Bíblia. Você comprou na livraria evangélica, está escrito lá Sociedade Bíblica do Brasil. Então, geralmente, a gente acha que esse texto ele é plenamente confiável e de que as pessoas que elas estão envolvidas nesse trabalho de tradução, elas são crentes em Jesus e creem, né, no que nós cremos, mas a verdade é que não é bem assim. É porque não é assim. Primeiro, porque vai diminuindo aquelas pessoas que têm interesse pelo estudo das línguas originais, por exemplo. Então, aquelas pessoas vão estudar lá no seminário e os seminários cada vez mais diminuem a quantidade, a carga horária dos estudos das línguas originais. Quais são as línguas originais da Bíblia? O grego, no Novo Testamento, é um grego que não é o grego de hoje, nem é o grego dos filósofos e da literatura clássica, é o grego chamado koiné, foi do período ali do primeiro século, e o hebraico e aramaico. Também não é o hebraico moderno. Quem que fala hebraico moderno hoje pode abrir uma Bíblia e não entender nada do que está escrito ali. Ele consiga pronunciar. Mesma coisa um grego hoje lá na Grécia, se ele abrir a Bíblia no Novo Testamento, ele não vai entender nada do que está escrito ali, porque é uma outra língua, uma língua antiga. Então, acontece de ter que estudar, porque a gente chama isso de originais. Como as línguas bíblicas são bem difíceis, as pessoas criam certas barreiras para estudar essas línguas. E aí, com o tempo, o que vai acontecer? Quem vão ser os tradutores da Bíblia no futuro? Vai ter, né? Ou vão ser algumas pessoas que nem sempre elas são crentes. Então, há versões modernas da Bíblia que são traduzidas por pessoas que não estudaram teologia. Eles até conhecem grego e até conhecem hebraico. Pouca gente vai conhecer aramaico, né? E eles vão traduzir a Bíblia. Então, mesmo nas sociedades bíblicas, há pessoas que traduzem a Bíblia e não crê na divindade de Jesus, não crê que a Bíblia é perfeita, infalível e inerrante em tudo que ela afirma, não crê na inspiração da Bíblia. Ele é só um tradutor da Bíblia. Contrataram ele para fazer um tradutor, geralmente se paga bem para os tradutores, e aí muito mais quando é uma tradução imensa assim da Escritura, aí envolve lá 4, 5, 10 pessoas, e essas pessoas vão traduzir a Bíblia. E ela vai chegar para você. Vai chegar nas livrarias, e geralmente as pessoas acham que as novas traduções são melhores. Eu brinco assim, lançou a Bíblia XYZ. Aí vai lá o pastor na quarta-feira, na Rua dos Crentes, lá na Conde Sarzedas. Aí ele compra aquela Bíblia na quarta-feira, no domingo ele está usando essa tradução e dizendo que é a melhor. Já vi várias vezes isso acontecer. O cara acabaram de lançar a nova versão, sei lá das quantas, o camarada pega e ele já sai dizendo que ela é a melhor tradução. O rapaz, como é que ele conseguiu da quarta para o domingo, ou de uma semana para outra, pegar o texto original, hebraico, aramaico e grego, fazer a comparação? Porque, entenda, você não pode fazer comparação de uma tradução com outra tradução. Você precisa ter o texto original para você fazer a comparação. Porque comparar tradução com tradução não adianta nada. Você tem que comparar com
fundamento, né? Então, só para a gente entender que a Bíblia é um texto sagrado, mas muitas vezes as traduções, elas não são sagradas e elas têm alguns problemas de corrupção por vários motivos, tá? Então, o que eu pretendo aqui falar com vocês? Vê se você consegue avançar. A gente vai falar, é uma introdução geral, a questão de se todas as traduções são válidas. E aí, traduzir de onde? De onde é feita essa tradução? Né? Alguns paradigmas, as teorias que se envolvem a tradução? Como as pessoas começam a traduzir, como eles aprendem, né? Os paradigmas de tradução. Alguns perigos a partir da fonte original, porque sempre você vai ouvir, é traduzido dos originais. Não tem nenhuma Bíblia que diz que não é traduzido dos originais. A Bíblia do Testemunho de Jeová vai estar escrito que é traduzido dos originais. A pergunta é que originais são esses, né? Depois, os perigos dos princípios e os perigos do liberalismo teológico, a gente faz depois algumas considerações finais e a gente abre para questões também. Eu mostro alguma bibliografia para os irmãos. Bom, primeiro ponto importante é o que está lá em Mateus 24, 35, né? Oranos carreguei para lesontai, odelogo e mu ume pareu son sim. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras de modo nenhum passarão. Isso é um princípio básico e fundamental, de que Deus prometeu de que a sua palavra não passará. Que palavra é essa? É a palavra escrita. Porque o que Jesus estava dizendo no contexto é que não passaria nenhuma letrinha pequenininha da lei, né? Nem um iud e nem um chifrezinho da lei. Nossa Bíblia é traduzida nem um tio, né? Nem um i, nem um tio. Mas Jesus está falando das letrinhas hebraicas lá, pequenininhas. Ele está falando do texto escrito, tá? Isso é muito importante, irmãos, porque hoje estão desprezando o texto escrito para dizer que a palavra de Deus é alguma coisa que você fala, que a palavra de Deus é os ensinos, que o que importa é você falar de Jesus. Você já deve ter ouvido isso. Isso é muito sutil. Não, nós não devemos falar de um livro. Nós devemos falar de Jesus. Nós não precisamos nos preocupar com o texto. O importante é pregar Jesus. Eu não sei em que Bíblia está escrito isso. Porque Jesus é a própria palavra de Deus. E Jesus disse para João, escreve. Nós lemos aqui, a Flávia leu, Josué, quando Deus falou para ele, falou, tudo quanto está escrito. João, no final do seu evangelho, ele diz, estas coisas foram escritas para que creiais que Jesus é o Cristo e que crendo tenhais vida em seu nome. Então não tem nenhum lugar e nenhuma tradição da igreja antiga que se falava de uma coisa oral, uma tradição oral. Já até falei que é o problema das várias tradições. É o texto escrito. Só que se esquece que quando fala que Deus preservaria esse texto escrito, que a palavra de Deus não passaria, é que Deus teria que inspirar, e ele inspirou. Mas ele teria também que preservar. Porque não adianta Deus inspirar a Bíblia e a Bíblia se perder no tempo. Irmãos, entendem? A Deus inspirou a Bíblia, mas se perdeu. Nós não temos mais. Tem muitos manuscritos, tem muitas cópias, e não temos mais, se perdeu. Não temos mais como restaurar os textos originais. E é a maioria, inclusive, mesmo da academia teológica, este entendimento. Nós temos muitas cópias, as cópias divergem entre si, então nós perdemos o texto original.
Então você está indo contra o que Jesus disse. Porque ele diz que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, ele teve que preservar o texto, independente das cópias, tá? E a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Deus escolheu um meio de preservar a sua palavra, tá? Não foi por gravação, né? Não foi por áudio, não foi por vídeo do YouTube, foi pela palavra escrita. E Deus é muito sábio, porque há manuscritos, que são tudo que é escrito à mão é chamado manuscrito. Tem manuscrito no Egito, foi escrito há mais de 4.000 anos. Você perde arquivo no seu computador e uma semana atrás não consegue recuperar. O texto escrito passou por dificuldades, tempo, perseguição e ficou preservado. Nós temos textos no Novo Testamento, texto grego mais antigo do ano 125 depois de Cristo. É quase 2.000 anos de preservação. Eu não sei se eu avisei para vocês, na nossa escola bíblica o cafezinho é na hora servido. Momento da escola. Então Deus escolheu preservar de forma escrita e deu muito certo. Até 1453 as cópias eram escritas à mão e depois de 1453 foram replicadas pela imprensa. A imprensa foi inventada em 1453 e o primeiro livro publicado pela imprensa foi a Bíblia de Gutenberg, em 1453. Então Deus não escolheu preservar a sua escritura de forma oral. Ele não falou assim, ó, vai falando, vai pregando a minha mensagem. Ele falou, escreve, 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 escreve. Paulo escreveu, 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 os apóstolos escreveram, Moisés escreveu, os profetas escreveram. É escrita. Estou falando isso que é muito importante na nossa época, mesmo entre nós, dentro da nossa convenção, se houve algum burburinho, vocês ficam idolatrando o texto escrito. Meu amigo, quem falou para a gente ficar com esse texto escrito foi Deus. Ele falou, escreve. Não cesse de falar do livro desta lei que está escrito. Tudo quanto está escrito. Se ele quisesse que fosse oralmente, que fosse só a mensagem, né? Ou como diziam alguns teólogos liberais, o querigma, né? Só o anúncio. Então ele não se preocuparia tanto com escrever. Veja que no final do Apocalipse até ali uma advertência. Se alguém tirar o que está escrito. Se alguém acrescentar o que está escrito. Então, nós não inventamos a doutrina da Escritura. A doutrina da Escritura é bíblica, ela foi preservada pelo povo de Israel, até que os rabinos depois inventaram a história da tradição oral. Mas enquanto não tinha tradição oral, até do ano 220 depois de Cristo, o povo de Israel se empenhou em preservar o texto escrito. E depois a igreja se empenhou em preservar o texto escrito. Então não há como ter uma doutrina da inspiração sem uma doutrina da preservação, ou seja, a história de como o texto foi preservado, tá? Então, se ele prometeu preservar, significa que teríamos acesso às suas palavras, aos manuscritos confiáveis. Então, ou seja, esta história de que nós não temos como restaurar o original, ou que não temos o texto que foi escrito pela própria grafia de Paulo, não tem nada a ver. Deus não falou que preservaria a grafia de Paulo e nem de Moisés. Deus preservaria a sua palavra. E ele preservou através de cópias. Então, estas cópias, tem cópias menos confiáveis e mais confiáveis. Mas ele preservou através de cópias. Deus nunca disse que ia preservar a letra de Moisés. Aliás, a letra de Moisés e de Paulo não deveria ser muito bonita, porque Paulo tinha aquelas pessoas que ele pedia para escrever, né? Ele ditava e tinha lá um cara que tinha a letra bem bonita para escrever. Então, nós dependemos dos manuscritos, mas existem manuscritos confiáveis que entendemos que preservaram a palavra de Deus.
Para que essa promessa fosse eficiente, então era preciso entender as suas palavras. Porque também não adianta preservar só em grego, em hebraico e aramaico, e a gente já não fala mais essa língua. Então, além de cópias confiáveis, nós precisamos de traduções confiáveis. Todas as traduções são confiáveis? Obviamente que não, né, meu irmão? Alguém pode corromper a palavra. O tradutor não é anjo do céu. Não é o arcanjo Miguel, é o tradutor. A gente acha que está lá os homens lá nas sociedades bíblicas e que eles são anjos. Eles não cometem erros, né? Muitos são nem crentes. Então, as traduções também têm que ser fidedignas para nós entendermos que a palavra chegou em várias nações. Então, você acha que o diabo ia ficar parado assim, esperando, né, a palavra ser propagada? Ele não ia fazer nada para impedir. Tem uma coisa que o diabo não gosta, é de Bíblia, de coisa do texto escrito. Por isso que ele fica propagando esse negócio de tradição oral. E quando Jesus combateu Satanás, ele falou, está escrito. Depois, segunda vez, está escrito. Depois, terceira vez, está escrito. Jesus não falou, eu ouvi pela tradição. O querigma foi anunciado. Querigma é a palavra para anúncio, proclamação. O que Satanás fez? Ele procurou destruir as cópias, tá? Lá, por volta de 175, Antíoco IV Epifânes, ele mandou queimar as cópias dos judeus. Ele mandou devastar todas as cópias, obviamente não todas foram queimadas. Depois, com o Novo Testamento, a mesma coisa. Diocleciano mandou queimar os textos do Novo Testamento. Se alguém fosse encontrado com o texto escrito, ele era queimado junto com o texto. Então, isso depois de Cristo, o Novo Testamento, antes de Cristo, o Antigo Testamento. O diabo tentou tacar fogo em tudo. Depois, ele não conseguiu destruir, ele começou a corromper as cópias. Irmãos, o diabo é o diabo. Não tem nada de bom, mas burro ele não é, né? Ele sabe que vai ter cópias, vão corromper as cópias. E essas cópias ficaram corrompidas, principalmente no tipo de texto chamado alexandrino, ou neutro, ou texto egípcio. E depois eu vou explicar isso aí. Depois ele tentou, então, corromper as traduções, porque depois da invenção da imprensa, não dá mais para destruir cópia. Porque a imprensa, você faz uma cópia e replica milhões. Antigamente, o cara quisesse fazer 2 cópias, ele tinha que copiar 2 vezes. Ou ele ditava e 10 pessoas copiavam, mas saíam muitos erros por causa disso. O cara ouvia errado, né? E aí escrevia diferente. Então, o que ele faz? Bom, tentar corromper as traduções, porque se as pessoas não entenderem, então também ele está conseguindo corromper a palavra. Então, traduções baseadas nesse texto alexandrino, há hoje traduções ecumênicas, há traduções mal feitas, tá? Há traduções pós-modernas. Então, todo tipo que você imaginar de tradução, de identidade de gênero, de grupo herético, traduções que vão ter visões pós-modernas, né? Amenizar algumas doutrinas da Bíblia. Então, não são todas traduções que são válidas. Só que nenhuma tradução vai dizer que ela não é boa. O cara gastou dinheiro para publicar, ele quer vender, ele vai falar que é ruim. Você abrir na primeira página da tradução do Novo Mundo, que é do Testemunho de Jeová, está traduzida a partir dos textos originais hebraico, aramaico e grego. Está escrito lá, ué. Os mormons dizem lá nos seus folhetos, cremos na Bíblia o quanto seja correta a sua tradução. Na verdade, quando você mostrar a sua Bíblia, ele vai falar, ah, mas essa tradução está errada. Aí você vai, qual que está certa? Aí ele vai te enrolar e fica nessa história, né, de que a tradução, ou que eles pensam que seja a tradução mais válida. Não são todas as traduções, só porque saiu, só porque foi publicado pelas sociedades bíblicas, não significa que elas são válidas, tá? Há corrupções em vários sentidos nas traduções. Quando a gente tem o Antigo Testamento, o que acontece? Você tem 3 principais textos que são usados para traduzir a Bíblia.
Então, o texto hebraico é esse aqui, ó. Torá, Nevim, Ketuvim, Lei, Profetas e Escritos. Então, os 39 livros da Bíblia protestante estão aqui, tá? Então, este é o original, que chegou até nós sem corrupção. E é desse que deveriam se traduzir. Mas muitas Bíblias você vai ver traduzida a partir da versão da Septuaginta, né, ou Septuaginta, e outras a partir da Vulgata. Ou às vezes pega o texto hebraico e decide certas passagens não usar o texto hebraico e usar o texto da versão grega. Só que a versão grega não é uma tradução, ela é uma interpretação. É um texto interpretativo, tá? Ou da Vulgata, que no caso das traduções católicas, elas vão preferir a Vulgata ao invés do texto massorético. Esse texto hebraico é o texto massorético. Eles têm os 39 livros da Bíblia hebraica. Em Lucas 24, 44, Jesus diz: tudo que de mim está escrito na lei, nos profetas e nos escritos. Aqui, ó, a Bíblia que Jesus usava. Torá, lei. Profetas, Nevim. O Ketuvim é os Salmos, que é o primeiro livro dos escritos, é o livro de Salmos. Então Jesus usou para representar todo o livro. Ou seja, a Bíblia que Jesus usava tinha 39 livros no Antigo Testamento, tá? Só que aí a Igreja Católica, em 1450 alguma coisa, né, 1546, no Concílio de Trento, decidiu usar alguns livros a mais, 7 livros a mais e 2 acréscimos. Um acréscimo a Esther, um acréscimo a Daniel, baseado no que eles chamam de cânon alexandrino. E a gente está procurando ainda qual é esse cânon alexandrino, porque na versão grega tem mais livros. Até na versão latina, que foi depois modificada, né? Jerônimo traduziu só os 39 livros. Aí o Papa Damaso lá pediu para ele traduzir, fazer um adendo e traduzir Tobias e Judite, ele traduziu. Mas a Bíblia que Jerônimo originalmente traduziu na Vulgata tinha só os 39 livros que a gente tem no Antigo Testamento. Então, se você traduz a partir desse texto, você tem uma Bíblia. Se você começa a fazer emendas, você tem outras traduções, tá? Então você vai ver, não sei que Bíblia você usa, em algum momento falar, a versão grega diz assim, e aí o cara preferiu utilizar a versão grega. Por exemplo, na Bíblia na linguagem de hoje, ao traduzir a expressão hebraica Adonai Tsevaot, que é o Senhor dos Exércitos, eles colocaram o Senhor Todo-Poderoso. Só que o Todo-Poderoso é a versão grega, o Pantocrator, na Bíblia grega. Na Bíblia hebraica está o Senhor dos Exércitos. Não sei por que cargas d'água alguém não traduz o Senhor dos Exércitos, que está no texto original hebraico, e coloca o Todo-Poderoso só baseado na versão grega. Aliás, eu perguntei para um desses tradutores da Bíblia e ele não soube responder. Né? Por que ele traduziu Todo-Poderoso com base na versão grega e não o Senhor dos Exércitos com base no texto hebraico. Então, o que acontece? Depende de onde o cara traduz, vai ter corrupção no texto. Porque ele usou, quando você vê, fala de original, é muito relativo. Que original que o cara usou? Depois, no Novo Testamento, a gente tem uma situação pior. Porque quando fala original, você tem principalmente 4 textos diferentes. O vermelhinho é da United Bible Society, a Sociedade Bíblicas Unidas. O segundo é o Nestlé Island, que não é chocolate, né? O sobrenome do cara é Nestlé. Vai para a 29ª edição agora. E depois eles fizeram um esqueminha para ficar igual a versão. O que eles fazem? Pegam os manuscritos gregos, alguns estudiosos decidem quais são os melhores textos, eles que dizem quais que são os melhores textos, fazem o Novo Testamento grego, e com base nesse Novo Testamento grego, o pessoal traduz. Tá? Praticamente todas as versões da Bíblia traduzidas em português, exceto 2, são traduzidas a partir deste texto vermelhinho, da United Bible Society. Tá? E por isso é um problema, porque esse texto nunca existiu. Esse texto grego
na história da transmissão, ele nunca existiu. Tá? É um texto artificial, inventado por um grupo de estudiosos, e eles que vão decidir quais manuscritos eles acham melhores ou não. Do outro lado, o azulzinho e o vermelhinho, eu trouxe o vermelhinho aqui, ó. Na verdade, esse aqui, os autores que fizeram baseado na tradição bizantina, por isso chama texto bizantino, era o texto usado pela igreja por 18 séculos. Só isso. Por 18 séculos, a igreja usou este texto grego e usou este texto hebraico. Tá? Por 18 séculos. No século XIX, é que dois estudiosos, um chamado Esticott e outro Hort, inventaram dizer que esses textos não eram os melhores. E aí eles criaram toda uma tradição. E essa tradição é representada por aquele texto vermelhinho. Tá? Todas as Bíblias, exceto a corrigida e a corrigida fiel, a corrigida e a corrigida fiel são baseados nesses dois textos. O texto azul é o texto de Erasmo de Roterdã, que ele pegou os manuscritos e fez uma compilação. Foi Lutero, Calvino, Zwinglio, João Ferreira de Almeida, Reina Valera, a versão King James em inglês. Eles usaram este texto. Então, antes da reforma e pós-reforma, o texto que a igreja usou, que se chamava o texto original, era o pessoal que está à direita aqui, tá? Esses que estão à esquerda são os que são usados para as outras versões. NVI, NAA, ANA, né, a Almeida atualizada, a Bíblia na linguagem de hoje, a nova versão transformadora, a Bíblia de Jerusalém, as Bíblias católicas usam aquele vermelhinho. Esse azulzinho da esquerda, que está 28, ele é um texto mais acadêmico, para quem estuda matéria de crítica textual. Agora, te direi que no Brasil pouquíssimos seminários estudam crítica textual e quando estudam a partir daquela versão. O nosso seminário que eu conheço aqui em São Paulo e alguns estudiosos da Mackenzie e de outros lugares é que estudam a partir deste texto bizantino. Ou seja, os novos tradutores vão ser formados com base naquelas versões gregas. E quando se falar original, o cara vai consultar aquilo ali, entendeu? E não esses dois textos que praticamente 18 séculos a igreja usou. A partir do século XIX, até final do XIX, é que se decidiu inventar um texto grego. E não existia, esse texto não existe. Nunca existiu. Esse texto existiu, preservado na tradição bizantina. Então, depende de onde se traduz, já vai ter problema também nessa questão da tradução. E aí depois nós vamos ter os paradigmas de tradução. Qual o princípio que alguém usa para traduzir? Então eu vou correr aqui porque essa parte depois, quem se interessar, cadê o livro? É um livro sobre tradução, nem sobre tradução da Bíblia. Chama Explorando. Vou pôr aqui depois, ver se aparece aí. Depois ficar gravado, vocês veem lá. É um livro mais acadêmico sobre tradução da Bíblia do Pym. Chama Explorando as Teorias da Tradução. Porque às vezes também se coloca ali, tá dando para ver ali. Explorando as Teorias da Tradução. Então eu vou falar, geralmente se fazia a tradução por equivalência. Ou seja, tem um texto no original e você tenta achar um texto, um significado que seja equivalente, tá? Então, as Bíblias mais antigas eram traduzidas por chamada equivalência formal. Você tentava preservar o significado do original, até mesmo a ordem das palavras, o quanto fosse possível. Depois começou a se traduzir por equivalência dinâmica. É a linguagem de hoje que faz isso, que vira meio que uma paráfrase. Ao invés de pegar o texto original e tentar preservar o que ele diz, o tradutor vai tentar colocar outras palavras, porque ele acha que vai dar um significado melhor. Tá? Então,
existe essa questão que depois foi questionada por vários tradutores. Então se criou a questão do escopo, um texto mais pragmático, mais prático, que fosse mais próximo do receptor, né? Depois, estudos de caso, né, de traduções, é chamado de descritivo. A teoria pós-moderna da tradução fala que a tradução, o tradutor faz o que ele quiser, na verdade, porque essa questão é muito incerta, então é a teoria da incerteza, porque diz que é impossível achar equivalência. É chamada de tradução criativa, aí você imagina o que sai, né? Vai depender da criatividade do tradutor. Essas versões mais modernizadas, né, ou para grupos mais específicos, elas estão baseadas mais nessa questão pós-moderna. Depois, públicos-alvos específicos, e aí a Bíblia vai virar um produto, as traduções vão virar um produto. Para quem você traduzir? Não tem traduções assim propriamente desse tipo em português, mas a gente tem a Bíblia da vovó, já viram a Bíblia da vovó? A Bíblia do jovem, a Bíblia do empresário, a Bíblia da mulher, a Bíblia do adolescente, a Bíblia do, sei lá. Mas falar a Bíblia por afinidade. Na verdade, é um produto. Então, a Bíblia virá produto para ser vendido para grupos específicos, né? Então, público-alvo específico, a tradução como produto, é questões culturais. Quando, por exemplo, o cara fala, não tem pão na tribo, então põe a mandioca da vida em vez de o pão da vida. Não tem neve, então você usa outra coisa. Traduções que são meio criativas e também a gente não tem neve no Brasil, a Bíblia sempre teve neve, é só explicar o que é neve, não é? Explica o que é neve. Eu nunca vi neve, mas eu sei o que é. Então não tem problema você pôr a palavra neve e depois alguém vai explicar o que é neve. Então virou moda uma época, alguns missionários fazer essa questão transcultural das traduções e acabar virando uma tradução até hilária, né? Jesus virou a mandioca da vida e outras coisas desse tipo. Então, os paradigmas de tradução vão trazer problemas para a tradução também. E aí, o pessoal acabou, como todas as coisas no nosso mundo, fazendo essa dicotomia. Traduções para equivalência formal, equivalência dinâmica. Tem vários textos na internet falando sobre isso. Mas, na prática, o pessoal usa determinadas teorias, mas não aplica essas teorias propriamente nas Bíblias. Tá? Tem uma tese, uma dissertação de mestrado na USP sobre a linguagem de hoje. A linguagem de hoje promete ser uma tradução para equivalência dinâmica. Aí o rapaz mostrou que, na verdade, ela não usou o que o próprio teórico da equivalência dinâmica diz que teria que fazer no caso dos livros poéticos. A poesia é um pouco diferente. Então, no final, o pessoal usa só para dizer que é uma nova tradução, que é baseada em princípios melhores, mas na prática nem usa. Vão traduzindo, a gente nem sabe como, tá? Então, não há nenhum paradigma perfeito, porque a tradução, quando você vai traduzir, você precisa ver qual é a melhor solução para aquele problema. Às vezes não tem equivalência mesmo. Certas formas verbais do grego, do hebraico, do aramaico, você não tem equivalência. Aí você tem que buscar uma outra solução. Não dá para pegar um paradigma, né, um princípio de tradução e adotar ele 100% realmente. A pergunta que ele tem que fazer é se precisa gastar tempo, energia e dinheiro com novas traduções. E a resposta é não. Nós já temos as traduções mais clássicas, são muito boas. Se vai fazer certas atualizações de palavras, uma ou outra palavra, não tem problema. Mas as novas traduções, na verdade, elas têm um objetivo financeiro. Ninguém distribui Bíblia de graça. Como vai vencendo os direitos autorais das traduções antigas, e quando vence os direitos autorais, qualquer pessoa pode publicar. Se vencer os direitos autorais, se quiser publicar aquela Bíblia, publica. Aí o cara faz uma nova tradução, então tem novos direitos autorais sobre aquela tradução, entendeu? Porque o texto grego e hebraico não tem direito autoral. Aqui é domínio público. Isso aqui
É um texto acadêmico, mas os dois autores que fizeram a compilação do texto, eles falam assim, ó, imprime, se você quiser imprimir, o direito, não tem direito autoral isso aqui. O cara ficou anos e anos de estudo e ele não colocou direito autoral nenhum. Então você pode imprimir como eu imprimi, encadernei, e você não tem direito autoral. Mas as traduções têm direito autoral, só que esse direito autoral da tradução tem prazo de validade. Quando acaba o prazo de validade, aquele texto ele ficaria público. Você sabia que a Bíblia, você não pode copiar ela, a tradução? Ó, na maioria das Bíblias está escrito lá, não sei se essa está escrito, que você não pode usar mais do que tantos versículos ou nem um livro completo. Você tem direito de tradução. Então quer dizer que a Bíblia, que é a palavra de Deus, que mesmo gastando tempo, dinheiro e energia, deveria ser o máximo que se puder, né? Porque tem os custos lá, mas ser um texto acessível a todos, vira um produto. Então não sai uma nova tradução porque ela é melhor. É porque venceu o direito autoral. Mais de 60 anos já vence o direito autoral. Aí o cara faz uma nova tradução que renova os direitos autorais, entendeu? Então, você pode usar traduções antigas de Almeida, por exemplo, que ela já venceu os direitos autorais. Então, muitas Bíblias parece ter a intenção de mostrar muitas traduções que são novas, traduções melhores, mas não tem nada de melhor. É só uma questão financeira. Então, elas surgem por questões comerciais. E, meus irmãos, o que acontece? Meus amigos pastores, professores de escola dominical, o que acontece na igreja hoje? Uma poluição de tradução. Pede para a gente ler um texto junto aqui, não consegue, porque cada um tem uma Bíblia. Aí isso é bom? Não, porque muitas versões, elas são muito diferentes e tem interpretações que nem são. Às vezes até brinco com os alunos assim, né? Pede para alguém ler um texto, ele lê, eu falo, agora alguém lê na Bíblia. Porque isso aí é tudo, menos Bíblia, né? É tão diferente, tão estranha a tradução, que nem já descaracterizou. Durante 18 séculos, a igreja usava uma, duas traduções com base nesses dois textos que a igreja sempre usou. A partir do século XIX e XX, agora cada ano sai uma nova tradução. Se elas trouxessem algum acréscimo importante, se elas fossem direcionadas especificamente, ou fizessem algumas inovações importantes, seria válido, mas só para ter tradução. Tem uma colega minha que ela me ligou e falou, Zé, me chamaram para traduzir a Bíblia, só que o cara quer que eu traduza em 6 meses o Antigo Testamento inteiro. Falei, pula fora. Até te indiquei, falei, nem me indica. O cara quer o que? Pastel na feira? Tradução toma muitos anos, imagina. Você traduzir a Bíblia hebraica inteirinha. Tem coisa que você não sabe nem como traduz. Ele queria que eu traduzisse rápido, sozinha. Uma grande editora evangélica chamou ela para traduzir. Falei, nem me indica, não. Eu indicaria para traduzir outra. E aí eu falei, o cara está muito com pressa, né? Usando exemplos concretos aí. Perigos, tem muitos exemplos, tá? Depois tem a bibliografia que você pode consultar. Mas exemplos concretos que a gente pode ver e aí você pode conferir na sua versão aí. Mateus 1, 25. Pode abrir na sua Bíblia aí e já conferir. Diz assim, né? Καίου και γνώσεν αυτές έως εκετέκεν των ρούιων αυτές των πρωτοτόκων. Essa palavra aqui, ó, prototocon. Caecalesse tom nome tu Yesu. Então, e não conheceu até que deu à luz a seu filho, vírgula, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Tem primogênito na sua versão?
Quem? Quem tem, levanta a mão. Olha que é pouco, hein? Quem não tem a palavra primogênito, levanta a mão. Essa daí pediram para fazer um comentário, não traduzir não. É o meu comentário, mas está a tradução. Qual a importância de ter a palavra primogênito ou não? Vamos lá, os teólogos. Ah, só a palavra. Hã? Qual a importância? Quem pensou? A importância de ter a palavra. Ah, comprar uma palavrinha só, o primogênito. Primeiro dentre outros, né? Significa que Maria teve outros filhos. Ele é o primogênito. Significa que tem outros. Se não tem nem mais um outro, não precisa falar que é o primogênito. Ele é unigênito. Monogenes no grego. Mas quando fala primogênito, é porque teve outros filhos. Só que a doutrina católica sobre Maria é de que ela morreu virgem. Ela morreu, não. Ela foi elevada às alturas, né? Ela nasceu de uma virgem e teve Jesus e nunca teve mais relações nenhuma. Fala que não a conheceu, você sabe que isso é um eufemismo para relações sexuais, tá? Não teve relações sexuais com ela até que deu à luz seu filho primogênito. Depois, então, ele teve. Tá? José e Maria eram um casal normal. Porque a igreja católica vai dizer que os filhos de José eram filhos que ele já tinha antes de casar com Maria. Para dizer que Maria nasceu de uma virgem, para o catolicismo, a Santa Ana era virgem, e ela nunca teve filhos, ela foi elevada às alturas virgem. Por isso, manuscritos originais melhores, com base no texto bizantino, tem a palavra primogênito, tá? Aí eu coloquei, ó, NAA, novinha, fresquinha, essa daí, né? Essa daí, né? NAA, Nova Almeida atualizada. Porém, não teve relações com ela enquanto não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Aí lá na NVI, não teve relações com ela enquanto não deu à luz um filho, ele lhe pôs o nome de Jesus. Aí a NTLH de estudo lá, porém não teve relações com ela até que a criança nasceu e José pôs o nome no menino, nome de Jesus. Aí inventou que José que pôs o nome, né? O verbo grego pode ser Maria ou José. E chamou, mas verbo masculino com feminino. Então veja, é uma palavrinha só. Mas a partir de uma fonte original problemática, se omite uma palavra, entendeu? Então esse é o perigo da fonte que o cara usou. A NVI, NAA, NTLH e todas as outras, exceto a Almeida Revista Corrigida e Almeida Revista Corrigida Fiel, Almeida Corrigida Fiel, que tem o primogênito, todas as outras baseado numa fonte problemática, eles omitem a palavra primogênito. Depois outro texto lá. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Abra a sua Bíblia em Lucas 9, 56. Pode ser que algumas Bíblias nem tenham o número 56. Espera aí, tem ou não? Quem não tem? Todos têm essa parte? Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las? Todo mundo tem? Quem não tem? Não é possível, porque você usa a Nova Almeida atualizada, não tem. Não, estou falando que você tem o número.
E tem aquela palavra grande lá, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, para salvá-los, foram para outra aldeia. A Almeida atualizada só tem seguir para outra aldeia, tá vendo? A NVI só tem foram para outro povoado. A NTLH, então, ele e os seus discípulos foram para outro povoado. Então, se você está usando a nova Almeida atualizada ou a Almeida atualizada, não tem aquela parte, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas do homem, mas para salvá-lo. Não tem. Não tem. Está em negrito, né? Então, ó, a Almeida atualizada, NVI e a nova tradução da linguagem de hoje não tem aquela parte, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Se você olhar o contexto, alguém lê o verso anterior aí? Os versos anteriores. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-lo. Está dentro do contexto, né? Então, a omissão é um problema. Aliás, um problema grande, porque Jesus está falando que ele não veio destruir as almas dos homens, veio para salvar. Soteriologia aí. Então, oi. Está no 55, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, para salvá-lo. 55. Então, algumas tem, algumas não tem, algumas tem uma nota de rodapé lá falando alguma coisa, tá? Depois aqui, esse é o perigo da fonte, tá? Quando se usa um original problemático. É a maioria dos problemas do Novo Testamento. Aqui, o problema dos princípios de tradução. E a maioria não tem problema, mas algumas versões têm. Por quê, irmãos? Há palavras que são técnicas. Você não pode usar uma palavra muito diferente, porque tira o sentido técnico da palavra. Graça, justificação, circuncisão, arrependimento, né? Tem uma versão de um português lá, que é especialista em grego clássico, ao invés de traduzir arrependimento, ele põe mudança de mente. Tudo bem, a palavra metanoia tem um sentido de mudança de mente, mas arrependimento é um termo muito técnico. Não é só mudança de mente. O cara pode ouvir uma filosofia, mudar a mentalidade dele, mas não se arrependeu, né? Então, arrependimento, justificação, graça, são termos técnicos. Não pode mudar. Então, nesse caso, só a nova tradução da linguagem de hoje mudou. Mas pela sua graça e sem exigir nada. Como assim, ô criatura? Sem exigir nada? Trocou a palavra justificado por uma expressão sem exigir nada. Esse é chamado princípio de tradução por equivalência dinâmica. O cara pega uma palavra justificada e põe uma expressão, ele acha que vai ficar mais claro. Mas é alguém que não conhece a palavra justificado? A palavra tão difícil assim? Fala para mim que é ignomínia, né? Chocarrice, palavras difíceis que tinha, tudo bem, mas justificado não é uma palavra desconhecida pelo brasileiro. E tira um conceito importante da justificação pela fé, né? Para falar que é alguma coisa sem exigir nada. Justificação é um conceito técnico, dentro do princípio até legal da época, né? É declarar alguém justo e atribuir a ele os méritos. Não, justificação é o ato pelo qual Deus perdoa o pecador, declara ele justo e atribui a ele os méritos de Cristo. É a justificação. Não é sem exigir nada. Tá? Então a tradução até é necessário fazer isso. A palavra justificação não é. Então você encontra alguns princípios, perigos a partir do princípio de tradução. Tá? E aí tem perigos a partir do liberalismo teológico. Eu peguei 2 exemplos. Uma Bíblia da teologia inclusiva,
E eu não sei se já publicaram, eu só vi lá propaganda no site ali, eu coloquei o site, depois você pode acessar. Imagina o que será isso, né? Teologia inclusiva. Aí vai ficar o tal do ex, né? O e em vez de a, o, e aquela questão, aquelas questões da qualidade, todas as questões inclusivas, vão estar nessa Bíblia aí. Eu não sei se já lançaram, está lá naquele site, é de 2017, já deve ter lançado. E a Bíblia ecumênica, ó. A editora Loyola publicou a Bíblia de tradução ecumênica. Essas Bíblias estão baseadas num princípio de teologia liberal. A teologia liberal é aquela teologia que nega as doutrinas fundamentais da Bíblia. Então vão se criando Bíblias para grupos específicos, porque aquele grupo vai querer usar a Bíblia para fundamentar suas doutrinas. Tá? E aí, quem acha que não tem que estudar grego, hebraico, aramaico, vai passar vergonha porque esse pessoal está estudando. Já tive vários alunos, dava aula no Mackenzie, eu dava aula de grego, hebraico, exegese do Antigo e exegese do Novo. Como é a universidade, tinha que abrir para todo mundo. Tinha várias pessoas das chamadas igrejas inclusivas. E eram ótimos alunos de grego e de hebraico. Tirava 10 direto, tinha que dar 10. O cara acertou, ele não pôs heresia. Traduziu direito, ele fez exegese direitinho. Não colocou nenhuma heresia inclusiva. Porque o cara está lá para estudar, para depois fazer essas Bíblias. Falar que a partir do original ele é assim, e quem não sabe o original vai cair nas histórias. Né? Então é o liberalismo teológico. Eu queria só mostrar para você o seguinte: algumas Bíblias não omitem, mas elas colocam colchetes na Bíblia. Tá? Eu vou usar o exemplo mais assombroso. Eu acho o exemplo mais assombroso. O exemplo mais assombroso está em Marcos 16, do 9 ao 20. Eu já falei algumas vezes aqui na nossa aula de escola dominical. Marcos 16, do 9 ao 20. Eu vou te contar o que está acontecendo com esse texto. Esse livro aqui do professor Wilbur, você não achar que eu inventei tudo isso? Não é um livro que você acha muito fácil, não. Acha na Amazon. Família 35, texto original do Novo Testamento, exposição e evidência. É da mesma tradição do texto bizantino. É o professor Pirk, é um americano que veio com os pais missionários no Brasil, ele escreve em português, graças a Deus. Ele escreve um livro recente, 2020, A Família 35. Já há muito tempo, esse livro não existe mais. Depois eu vou pedir para alguém escanear, ou jogar em algum... tem... Alguém colocou na internet lá, eu vi esses dias. O ex-padre Aníbal Pereira dos Reis, foi um padre que se converteu. Ele escreve a Bíblia Traída. Deve ter algum lugar na internet aí, ó. A Bíblia Traída. Só tem aqui... imprimir. Cadernei, porque não publica mais, vou fazer o quê? Já há muito tempo ele denuncia isso. Quando saiu a tradução da linguagem de hoje, ele escreveu esse livro mostrando esses problemas de tradução. Então nós temos o texto preservado pela tradição bizantina, esse aqui, ó, e pelo texto massorético, esse aqui, ó. Eu vou tentar explicar agora, para a gente encerrar. Marcos 16, do 9 até o 20, observe se a sua Bíblia tem uma nota de rodapé e se ela tem um colchete. Abre um colchete no 9 e fecha o colchete no 20. Vê aí. Fechou? Marcos 16, do 9 ao 20. Qual Bíblia que não tem colchete? Levante a mão. Bastante, né?
Qual a Bíblia que tem um colchete ou uma nota de rodapé? Às vezes não tem um colchete, mas tem uma notinha de rodapé lá. Como alguém lê para mim a nota de rodapé, se tiver? Então está dizendo que os versículos, e alguns, né? Alguns manuscritos. Então, alguns é que é o problema. Porque é o contrário. Só 3 manuscritos que não têm este final. 3. Quase absolutamente todos os outros manuscritos de Marcos têm. Tá? Então você não pode usar alguns para dizer que alguns não têm. Você deveria dizer que alguns têm. E para ser mais preciso, você deveria dizer que 3 manuscritos têm. De todas as cópias que foram preservadas na história da igreja sobre Marcos, só 3 não têm. Todos os outros têm. Alguém vai dizer, mas você não pode basear na quantidade, e sim na qualidade do manuscrito. Tá bom, esses 3 que têm, eles divergem entre si milhares de vezes e não é hipérbole, é milhares de vezes mesmo. Só nos evangelhos, mais de 6.000 vezes eles divergem um do outro. E esses outros 98,9%, quase 99% que tem, concordam 98%. Qual que é o melhor? Aquele que discorda mais de 6.000 vezes só nos evangelhos? 3. Ou todas as outras cópias que elas todas concordam mais de 98%. Não tem a mínima possibilidade de 3 manuscritos estarem certos e dizer que eles são os melhores só por causa da data deles. Aliás, a data deles entre o 4º e o 5º século. Tem manuscrito do 4º século que já tem. Tem até manuscrito do 2º século que tem Marcos também. Porque se o evangelho de Marcos acaba assim, saindo elas apressadamente, fugindo do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada dizia ninguém porque temiam. Acabou Marcos assim. Quer dizer que não tem a ressurreição de Jesus? Não tem o grande mandamento, 16:16? 16:15, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Olha o que não tem. Esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes farão dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Curioso, né? E os cessacionistas, aqueles que querem defender que os dons cessaram na era apostólica, são os que querem tirar este texto. Não estou inventando, porque atualmente eu tenho visto uma aberração. Nem se comenta o verso 9 ao 20 nos comentários sobre Marcos, de editoras ortodoxas. Tá? Não vou falar os nomes, mas é só. Pega qualquer comentário de Marcos mais novo, o cara só comenta até o 8. Ele já não comenta mais do 9 ao 20. Ele já vai dizer que não tem mais aquela parte. Tá? E é um trecho inteiro, não é uma palavrinha, irmãos. Sabemos que Marcos foi escrito aos pés de Pedro. Como é que Pedro não narraria a ressurreição? Dos que correram para ver primeiramente, depois das mulheres, estava Pedro. Depois lá, no final de João, é Pedro que vê o Senhor ressuscitado. Ele não ia falar da ressurreição. E pior, no grego, acaba com a palavra gar. A palavra gar, ela nunca aparece no final de nenhum texto conhecido. Acho que acharam 1 ou 2 textos. Mas no Novo Testamento, nenhum final de frase termina com gar. Gar é porquê. E gar não pode aparecer no começo. Mas ele não aparece no fim. Ele aparece no meio ali. Uma sentença. Então, alguém que lê na Bíblia alguns manuscritos
não tem alguns manuscritos têm, fala alguns têm, a impressão é de que só alguns que têm. Não, na verdade, alguns não têm. Tá? E dos 3 que têm, eles não são os melhores, mas são chamados os melhores manuscritos. Alguém tem um outro comentário diferente que a irmã leu? De Marcos 16? Depois eu vou fazer um vídeo só sobre Marcos 16. Está diferente, aí pode ler. É o mesmo comentário, né? Alguns manuscritos não têm e alguns têm final diferente. Os que têm final diferente talvez são menos ainda, menos que 2 ou 3. A maioria esmagadora tem. Aí não está nos melhores. Essa é uma palavra interessante também, porque a maioria das, quando tem colchete, o comentário é de que não está nos melhores. Aí você indica, então se não está no melhor, é inferior. Mas essa ideia de melhor é um princípio, que é aquele princípio daquele pessoal que inventou aquela versão vermelhinha, tá? O cara, se ele dissesse que não está nos mais antigos, ele acertava mais ou menos. Se ele disser que não está nos mais antigos, te dá a impressão que tem muitos manuscritos antigos que não estão, concorda? Palavras, elas têm significados muito importantes. Se ele falasse não está nos mais antigos, você entenderia, bom, tem muitos manuscritos antigos que não tem. Só tem 3 que não tem. Então, ou o cara faz uma informação precisa ou não comenta. E se fosse precisa, eu diria, só não tem essa passagem do 9 ao 20 em 3 manuscritos. Em algumas versões antigas também, manuscritos de versões antigas não tem. E também o cara vai ficar em versão antiga, tá bom, nós temos publicado em português a Peshitta, os evangelhos aramaicos de Yeshua. O brasileiro que fez um trabalho muito bom. De um lado tem o texto siríaco, todo mundo entende siríaco, facinho, né? O mais importante é que aqui ele mostra, tem na versão grega síria, uma das mais antigas, a Peshitta. Em algumas versões não tem, mas na Peshitta, acharam um texto da Peshitta do ano 200. Não tem problema, vou aparecer aqui. A Peshitta eu não mostrei. A Peshitta. Aqui também ó, tem a versão síria de um lado, sem vocalização para ajudar, e a tradução para português e comentários interessantes, né? Tem uma Bíblia que foi relançada em alemão que está escrito assim: esse texto foi acrescentado no século II. O cara colocou assim: o texto foi acrescentado no século II. Ele podia ter dito que foi omitido no século IV. Mas nunca vão dizer que omitiram. Porque o princípio pelo qual é feito aquele Novo Testamento grego é de que o menor é mais antigo. E o que aumentou é mais posterior. Acrescentou-se. Na teoria não existia a possibilidade de alguém tirar. Curiosamente, nos manuscritos ainda que não tem, você percebe que o escriba, ele identificou e ele omitiu. Olha que curioso, dá para ver no manuscrito. Porque é um manuscrito que tem os evangelhos, e aí no final de cada evangelho já emenda o outro. Só nessa parte de Marcos que tem um gap, né, um espaço. Cara ninguém põe espaço em manuscrito, é muito caro. Aproveitava ao máximo o manuscrito. Ele pôs um espaço já para indicar, e já calcularam, se pegar ali as letras que ele usava, jogar naquele espaço, dá 9 ao 20. Propositadamente ele omitiu. É possível ver isso. Entra no Código Sináitico no site lá. Eu ver, lógico que eu digo, você tem que entender de crítica textual, de grego e tudo lá. Mas dá para você ver. Ninguém é cego para não ver que tem um espaço lá que só tem nessa parte. Então, propositadamente ele omitiu.
E por que a nota de rodapé não põe isso? E não é que foi acrescentado, é que foi omitido. Alguém podia acrescentar, alguém podia omitir. João já falou isso aí. Ninguém acrescente e ninguém omita. Acontecia as duas coisas na tradição manuscrita. Alguém podia acrescentar e alguém podia omitir. Eu tenho 98, tanto por cento de manuscritos que acrescentam e só 3 que omitem. Eu tenho que pesar, esses 3 são tão melhores assim? Não, porque eles divergem entre eles. Mais de 3 mil vezes os evangelhos. Então, este texto, a história da mulher adúltera, que vai do João 7,53 até o 8,11, se você já pregou na história da mulher adúltera, você não poderia pregar mais. Mas o que eu acho mais grave é que agora os comentários bíblicos estão omitindo essa passagem. E toda a introdução do Novo Testamento que você comprar, hoje é Novo Testamento, introdução do Novo Testamento, vai estar baseado nessa teoria, exceto no livro do Dr. Pirken, tá? Você tem outros também, que tem um que é domínio público, você acha que é qual o texto original do Novo Testamento. Só que aquele lá é muito acadêmico, muito difícil de entender. Então, o que vai acontecendo? Aos pouquinhos, vão cortando. E quem tem Bíblia com colchete, a dica para você, não use. Use uma Bíblia que não tem colchete. Tá? Se você quiser ter uma Bíblia de estudo, a usa para outras finalidades. Mas aquela Bíblia que você vai gastar assim, ó, né? Gastar a capa, é a que não tem colchete. De preferência que não tenha nota de rodapé também. A Bíblia tem que ser lida, irmãos. A Bíblia. Quer estudar, vai para o seminário. Quer uma Bíblia de estudo, tenha 1, 2, 20, quantas você quiser. Mas Bíblia tem que ser Bíblia. Ó. Qual é a melhor Bíblia de comentário? Os alunos perguntam para mim, né? Qual a melhor Bíblia de comentário? Fala que não tem comentário. É a melhor Bíblia de comentário que tem. E não tem. É você que vai ler. Você que vai chegar à conclusão. Teve dúvida? Tem um negócio chamado EBD. Escola Bíblica Dominical. A tradução não vai te explicar. Nenhuma tradução vai conseguir te explicar. Por isso tem professores. Por isso ele, em Efésios 4:11, não fala que eles chamam para os pastores, evangelistas, mestres. A igreja tem as pessoas que têm os dons para ensinar. A tradução nunca vai conseguir ensinar tudo. Mas é essa que você tem que ler, fazer a sua leitura. Então, principalmente a partir do século IV e V, o diabo corrompeu o texto na cópia, tá? E são esses que são chamados os melhores textos. Quando você lê numa Bíblia os melhores textos, você risca e põe os piores textos, tá? É desse jeito. Você vê, eles falam que são os melhores, estes são os piores, tá? E assim, eu já li milhares e milhares, não é hipérbole, não. Não tem como. De tudo que eu já estudei sobre isso, todos, não tem como esses manuscritos ser os melhores. Teologicamente, historicamente, no grego, na tradição manuscrita, na história da igreja, não tem como. É impressionante que a maioria dos estudiosos, inclusive ortodoxos, vão seguir esses manuscritos e vão omitir o final de Marcos. Porque também são cessacionistas, eles acham que os dons cessaram. E se esse final de Marcos é bíblico, então línguas está aí, não está? Falarão novas línguas. E estão omitindo nos comentários. Porque o pessoal compra comentário, o que mais vende é comentário e teologia sistemática. O cara compra comentário, não tem. Do 9 em diante. Publicado por editoras ortodoxas. E por que não comentou? E alguns comentam, e quando chega nessa parte, falaram novas línguas, falaram, mas essa parte aí é acréscimo. No século XV, o diabo tentou destruir os manuscritos do Antigo e Novo, a perseguição externa, e a partir do século XIX, a perseguição é interna. Só uma coisa que eu tenho que falar, estou encerrando já. O princípio de tradução usado para o Novo Testamento foi inventado no século XIX. O Antigo Testamento
O manuscrito que é usado aqui, ó, é do século XI depois de Cristo. Essa história que o mais antigo é o melhor é curioso. O manuscrito que a gente usa para estudar hebraico, você vai comprar uma Bíblia hebraica na China, em Marte, em Vênus, na dimensão paralela, no multiverso, vai ser o texto igual. Tá? Comprar uma Bíblia hebraica em qualquer lugar do planeta é o mesmo texto. É o texto massorético do século XI depois de Cristo. Achavam que esse texto não era bom, porque era muito depois, né? Não era o manuscrito mais antigo. Versões mais antigas que tinham manuscritos da Septuaginta, da Vulgata. Duvidaram. Quando você achou os manuscritos do Mar Morto e compararam, é 98% de semelhança. Os 2% é letra, é palavra escrita diferente que não muda o significado. Então se mostrou um texto não antigo melhor que os textos mais antigos. Por que não usaram esse mesmo princípio para o Novo Testamento? Porque quando você vai estudar o Novo Testamento, tem 4 ou 5 textos diferentes do Novo Testamento. Alguém fala assim, eu vi lá no grego. Aí eu vou perguntar, que grego que você viu? O texto massorético, o texto majoritário, não, o texto majoritário, o texto Receptus, o Nestle Aland ou o da UBS. 4 textos diferentes. Qual texto grego você usou? Se alguém fala, eu vi na Bíblia hebraica, eu já sei que ele usou isso. Porque o que se fez na Bíblia hebraica? Manteve-se o texto tradicional e quando há novos achados, coloca na nota de rodapé. Ó. Tem novos achados que divergem. No Novo Testamento, se quiseram inventar um texto que não existe. Porque esse texto tem também as notas de rodapé dizendo as variantes textuais. Tá? Tem aqui. Ele diz as variantes. Mas o texto permanece o mesmo. Daqui 10 anos vai permanecer o mesmo texto, vai mudar as variantes. Essas versões de grego que o pessoal usa hoje, a terceira edição para a quarta edição tem 500 diferenças. Eles estão dizendo que é os melhores textos. Qual que é? A terceira edição é a quarta. Aí para a quinta, outras. Qual que é então? Agora tem um Novo Testamento novo, um Novo Testamento. Cada vez que eles vão lançar, vai ser um texto diferente. É até burrice isso aí. Mantém o texto tradicional e põe as variantes que forem encontradas. Senão você fica mudando e inventando um texto que não existe, tá? Só tinha que falar isso, porque o texto do Antigo Testamento, você compra a Bíblia hebraica igual. Se você comprar uma Bíblia grega, um Novo Testamento grego, você tem que escolher entre 4. Então o tradutor, por isso não tem tantos problemas na tradução do hebraico, porque eles usam o mesmo texto. É esse aqui. Agora, no Novo Testamento, depende qual texto que o cara usou, entendeu? A partir do século XIX, acharam 1 ou 2 manuscritos, e por causa desse 1 ou 2 manuscritos, começaram a cortar a Bíblia em um monte de lugar. E a igreja usou isso por mais de 1000 anos. Tá? Então, hoje a gente tem a multiplicidade de versão corrompida, ou na fonte, o cara usou, ou nos princípios de tradução, ou a partir de uma visão liberal. E os estudos lá, nos originais, vão ser necessários para lutar contra esta tradução antiga e corrompida. Todo mundo vai estudar? Não. Tenho certeza. Alguém tem que estudar. Né? Algumas pessoas têm que estudar, porque senão o pessoal ainda toma mais conta, né, da história e as novas traduções vão ser ainda piores. E aí, meus irmãos, as novas traduções têm trazido melhor entendimento da Bíblia? Você conhece alguém que decorou alguma passagem da NVI ou da linguagem de hoje? O pessoal decorou a corrigida, atualizada, né? A linguagem de hoje tornou os crentes mais conhecedores das doutrinas bíblicas. A NVI e outras versões. Tem gente analfabeta que aprendeu a ler com a Almeida corrigida. Alfabeto, o cara aprendeu a ler com a Bíblia. Sei de alguém que fez isso com as novas versões. Trouxe melhor entendimento? São melhores traduções? Não. Então, se diz que é uma tradução nova, ela tem que trazer algum benefício que não trazem. Só trazem confusão, dúvida, essas notas de rodapé infernais.
Porque as pessoas leem isso aí, eu lia quando era adolescente, então não está no texto, tira da minha Bíblia. Se não está nos melhores textos, está fazendo o que na minha Bíblia? Mas não tem coragem de tirar e ficam colocando essas notas que colocam dúvidas sobre a Bíblia. E aí você vai conversar com ateu, com alguém que não crê, tem uma Bíblia dessa lá, tá vendo aqui, ó, a Bíblia foi adulterada. Tá vendo? Não está nos melhores textos. Então não contribui em nada. Isso aí era para ter nos seminários, a gente estuda crítica textual, a gente vê as variantes. Mas para a igreja, a Bíblia popular, traduções que são distribuídas para novo convertido, fica gerando um monte de dúvidas a respeito do texto bíblico. Ela só gera, então, um problema de confiar. As pessoas passam a desconfiar da Bíblia. Já pessoas me perguntaram, por que então não está no texto? E para explicar, você prega na passagem da mulher adúltera. Termina de pregar, alguém fala, pastor, isso aqui está dizendo que não tem. Original. A história comentada por todos os pais da igreja, todo mundo. É uma história das mais conhecidas, até por quem não é crente. E aí tem uma nota dizendo que essa passagem não está, o final de Marcos não está. Vai começando a cortar a Bíblia, os comentários já não têm essas passagens, daqui a pouco eles tiram da Bíblia. Eles não tiram de uma vez, eles são covardes, tá? Porque eles sabem que se tirar, o pessoal para de comprar a Bíblia. E deve parar mesmo. Deve parar de comprar, inclusive essas que tem um monte de colchetes. Porque só enfraquece a Escritura, não ajuda nada. Depois eu vou deixar lá no meu YouTube os slides, essa bibliografia. Mas principalmente, então, se você conhecer sobre essa visão, o texto do Pirker, e tem um outro que está no domínio público, chama Qual o Texto Original do Novo Testamento, Wilbur Pickering. E tem palestras dele também, tá? A Bíblia Traída você acha aí na rede. Alguém digitalizou já. Isso foi escrito em 1976. Já em 1976, o ex-padre Aníbal, ele alertava sobre essas novas traduções. Tá? Só que assim, qualquer introdução ao Novo Testamento que você for estudar, ele foi dominado por essa visão dos chamados melhores textos. Quando você vê melhores textos, corrija-se piores textos. Tá? Os melhores textos estão representados pela família bizantina, que foi o texto usado pela igreja antes da reforma, depois da reforma, até o século XIX, tá? Amém? Perguntas quase no horário. Se alguém quiser fazer alguma colocação, alguma pergunta, pode fazer para a gente encerrar. Não? Entenderam tudo? Deu tudo? A dica é assim, se a sua versão tem colchete, troca. É só isso, é fácil. Se a sua Bíblia tem colchete, tem essas notas, usa outra. Só que aí eu vou te dar, só tem duas que não tem. É a Almeida Corrigida Fiel e a Almeida Revista e Corrigida. Essa minha aqui é a 4ª edição. Por que eu uso a 4ª edição? Porque em vez de caridade está amor. Só ficava... corrigida tem a palavra caridade, que na época de João Ferreira de Almeida, no século XVII, a palavra caridade era até mais forte do que a palavra amor, né? Então fizeram algumas atualizações de palavras, isso não tem problema. Palavras muito arcaicas foram atualizadas. E só esta é a Almeida verdadeira, tá? Tem 2 livros, depois eu coloco lá. Não publica mais também sobre a história de João Ferreira de Almeida. Publicou a Bíblia em português, foi missionário na ilha de Java e foi muito, muito perseguido pela Igreja Católica por causa da tradução dele. E é essa tradução que a igreja usou durante muitos e muitos anos.
depois começaram a surgir uma onda de traduções gigantesca a partir da década de 70 e 80. E hoje, cada ano, saem novas traduções que, na verdade, não contribuem e só geram dúvida. A Almeida Corrigida, Revista e Corrigida, eu uso a 4ª edição, é a Almeida Corrigida Fiel. As Bíblias que eu aconselho você a usar são excelentíssimas traduções. Tá? Eu fiz meus estudos lá na USP, pessoal do Departamento de Estudos Judaicos. Não são nem crentes, mas são estudiosos do hebraico. Né? E eles falam, a Almeida é uma obra de arte. Ela traz, assim, muitas semelhanças com o texto hebraico. Tá? Ela preserva, principalmente quem vai ler os livros poéticos, por exemplo, lê nas outras traduções e lê as novas traduções, perde toda a poesia dos livros poéticos, né? Então eles, mesmo os judeus que não são nem a linha cristã, né, reconhecem que a Almeida, né, em inglês a King James, não essa King James que é traduzida do inglês para português, também não vejo qual que é o benefício que tem isso, né? Traduzir de uma tradução. É melhor usar a Almeida Corrigida Fiel e a Almeida Revista e Corrigida. Elas não têm colchete. Tem as outras Bíblias para você fazer comparações. Se você quiser estudar crítica textual, aí a gente aconselha no nosso seminário. Está aí o nosso diretor pedagógico do Seminário Batista Anime, Eric, levanta a mão. Se tiver interesse, está as matrículas abertas lá. E nós somos dos poucos seminários que estuda crítica textual dentro dessa linha mais ortodoxa, estudando o texto bizantino. Tem perguntas? Também, usa mesmo. Eu era pequenininho e a minha professora fazia eu decorar a Almeida Revista Corrigida. Né? Porque ela tem até mais musicalidade. Ela é mais poética. Você pode ver que essas versões novas é mais difícil decorar. Eu não conheço alguém aqui que já decorou um versículo da Bíblia na linguagem de hoje. Conhece alguém? Eu tenho milhares de textos decorados, ou da corrigida ou da atualizada. Às vezes a minha mente bagunça, porque eu li muitas vezes atualizado sem saber tudo isso, né? Mas a atualizada ainda preserva um pouquinho a musicalidade. Então, a gente aprende, por exemplo, poesia, textos clássicos, no jeito que eles estão. Só pegar e tornar o texto mais claro, é o professor que vai explicar para a criança. Né? Significa aquela palavra, inclusive melhora o vocabulário da criança. Porque as versões atualizadas têm um vocabulário mais pobre. Então, você quer leitores com vocabulário mais rico ou com vocabulário mais pobre. Então, essa ideia de que a tradução na linguagem de hoje, que a gente também, linguagem de hoje de quem? De Alagoas, fazer uma Bíblia para o Genilson que ele fala alagoano. Né? É um dialeto. Ou a Bíblia para o paulista, ou a Bíblia de hoje, linguagem de hoje do Sul. Não existe linguagem de hoje. Não dá para se adaptar a linguagem para todo mundo. Então, a Bíblia é um texto literário também. Ele tem uma poesia, tem palavras difíceis. Quando a gente encontra a palavra difícil, tem um negócio chamado dicionário. Vai no dicionário. Hoje, nas versões para o Kindle, você clica lá e aparece o significado das palavras mais difíceis. Então, melhora o vocabulário e ensina a criança a decorar aquele texto, mesmo que ele seja difícil. Porque quando a gente ensina poesia para criança, a gente ensina poesia como ela foi escrita, não é? Camões, né? O Carlos Drummond de Andrade, você não vai falar, eu vou traduzir aqui o Carlos Drummond de Andrade numa linguagem mais fácil. Aí não é Carlos Drummond de Andrade. Né? Aí eu vou traduzir Camões, eu vou pôr lá uma linguagem mais simples. Aí não é Camões, a versão adaptada. Então são os professores que vão explicar, e os pais, né? Que vão explicar para as crianças
sobre essas questões aí. Amém? Mais alguma questão? Fala, povo. Muito bem. Eu vou pôr depois lá no YouTube e divulgo aí para os irmãos. Oremos. Senhor, te louvamos por esse dia, pelas comemorações, pela participação, Deus, do teu povo para aprender e cultivar cada vez mais o conhecimento da tua palavra. Que o Senhor preserva, Deus, desde as crianças até os mais velhos, este entendimento da tua palavra, esse conhecimento da palavra do Senhor, que é viva, eficaz, permanece para sempre. Para que possamos batalhar, ó Deus, pela fé que uma vez foi dada a todos os santos, como diz a tua própria palavra. Agradecemos e louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.